Você trabalha duro, se sacrifica, se esforça ao máximo. Mas a verdade é que o sentimento de que algo essencial sempre falta nunca vai embora. Por que a escassez se tornou seu GPS interno? Porque parece que nunca há dinheiro suficiente, tempo de qualidade, oportunidades reais ou a mais básica paz de espírito. Pare e seja brutalmente honesto. Você acredita que essa falta está em um fator externo, no governo, na crise, na sorte? Ou você sente, no fundo da alma, que a escassez foi instalada dentro da sua mente como um vírus silencioso que sabota cada vitória antes mesmo dela começar? Essa não é mais uma daquelas palestras superficiais, nem um compilado de clichês motivacionais que duram o tempo de um café. Sua mente hoje será aberta como um sistema operacional sobrecarregado por programas pesados e lentos. E aqui, neste exato momento, vamos desinstalar, um por um, os sistemas invisíveis da falta que aprisionaram sua vida por anos. E não vamos parar por aí. Nós vamos instalar em você o Projeto Abundância, um novo software mental robusto e inquebrável, fundamentado na fé inabalável, na disciplina estratégica, na lei da atração e nos princípios eternos da prosperidade que regem o universo. Você precisa entender de uma vez por todas: abundância não é sorte, não é destino, nem é um privilégio concedido a um grupo seleto de nascidos em berço de ouro. Abundância é um código, é uma lei universal, é pura mentalidade. A sabedoria milenar de Provérbios 23:7 já alertava: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E o maior estudioso da prosperidade, Napoleon Hill, martelava a mesma verdade: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. A lógica é cruelmente simples. Se você sustenta o pensamento da escassez, você manifesta a escassez. Se você ousa pensar e vibrar na abundância, a abundância se torna sua realidade. Eu não estou aqui para te vender uma fórmula mágica, pois ela não existe. Eu estou aqui para te entregar o mapa que revela o passo a passo exato para você romper o ciclo da falta, reprogramar sua mente, alinhar sua fé e manifestar no mundo real a vida próspera que você já nasceu para viver. Fique comigo até o último segundo deste vídeo e você finalmente entenderá. Nunca foi falta de oportunidade, sempre foi falta da mentalidade certa. Você sairá daqui com uma: o medo da falta não é um sentimento, é uma infecção mental. Desde o nosso primeiro contato com o mundo, somos condicionados a uma visão de mundo onde a vida é uma batalha incansável contra a ausência. Crescemos mergulhados em decretos tóxicos como: dinheiro não aceita desaforo, quem nasce pobre, morre pobre, ou a crença perversa de que rico não vai para o céu. Essas sentenças, repetidas exaustivamente por gerações sem o mínimo filtro crítico, atuam como verdadeiros vírus mentais. Eles se instalam nas profundezas do seu subconsciente de maneira silenciosa, assumindo o comando das suas decisões mais cruciais sem que você perceba a invasão. O grande problema não está na sua falta de esforço físico, no quanto você se dedica ao trabalho, mas sim no conjunto de crenças invisíveis que te programam desde a infância para o fracasso e a escassez. Este vírus da falta é transmitido culturalmente, passado de pais que, apesar das melhores intenções, reforçaram o medo e a mentalidade limitante em seus filhos. As escolas nos treinaram para memorizar fórmulas obsoletas, mas falharam miseravelmente em ensinar a desenvolver uma mentalidade financeira, criativa e abundante. A sociedade, através de sua incessante máquina de comparação, nos bombardeia com padrões de vida inalcançáveis, instalando em nosso cerne a sensação de que, não importa o quanto conquistemos, nunca, jamais seremos suficientes. A psicologia moderna rotula isso como crença limitante. O mestre Napoleon Hill chamava de inimigos invisíveis da mente. E a própria Bíblia, no livro de Romanos 12:2, ordena: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é o mapa. A escassez não é uma fatalidade inevitável da sua vida, mas uma programação mental que pode, e tem o dever de ser,
substituída com urgência. A manifestação mais curiosa desse vírus é que ele nem sempre se revela como uma conta bancária zerada. Às vezes, ele se disfarça de uma sensação perpétua de insegurança, uma ansiedade paralisante ou a constante necessidade de se comparar com o palco alheio. Pessoas que acumularam fortunas continuam a viver na mentalidade da falta, aterrorizadas com o medo de perder o que têm. Este é o efeito mais perverso do vírus da escassez. Ele aprisiona você mesmo depois de ter vencido. Ele te faz aceitar migalhas porque a sua energia vital, a sua motivação e a sua ousadia foram totalmente consumidas pela programação da falta. Você está correndo com correntes invisíveis nos pés. E o sintoma mais claro do vírus, aquele que você precisa confrontar agora, é o foco exagerado no que falta, em vez da gratidão pelo que já existe. Mas me diga, o que acontece com a sua vida quando você começa a enxergar o dinheiro não mais como um recurso que pode acabar, mas sim como a energia que, se canalizada de maneira correta, tem o poder de se multiplicar infinitamente? A maioria vive na ilusão de que a escassez só se torna real quando o cartão de crédito é recusado ou o aluguel atrasa. Mas a verdade é que os sintomas da falta começam a corroer sua vida muito antes de se manifestarem no mundo físico. Eles são micro-hábitos, pensamentos repetitivos e emoções sustentadas que agem como um inimigo silencioso na escuridão da sua mente. O sintoma mais comum e devastador é o medo crônico do futuro. A pessoa gasta a energia do presente revivendo mentalmente a possibilidade de perder o emprego, de ser traída ou de a reserva financeira acabar. Essa preocupação excessiva não previne absolutamente nada, ela apenas paralisa. Quem está nesse estado mental jamais desfruta da única coisa que é real, o agora, porque vive acorrentado ao fantasma do amanhã. O segundo sintoma fatal é a autossabotagem. Quantas vezes você já abandonou um projeto promissor, deixou de buscar uma promoção, ou recuou de um investimento por ter se convencido de que não estava pronto ou que iria fracassar? Essa é a escassez usando sua própria voz contra você. A mente programada para a falta fabrica barreiras invisíveis e te convence de que é mais seguro não tentar, protegendo você da frustração, mas garantindo que você jamais chegue perto da oportunidade. A prima irmã da autossabotagem é a procrastinação patológica, que é, no fundo, a manifestação da falta de crença na própria capacidade. A desculpa é sempre a mesma. Quando eu tiver o tempo ideal, quando eu tiver o dinheiro sobrando, na próxima semana eu começo a dieta. O adiamento constante é o sinal de que seu inconsciente não acredita no seu poder de manifestar prosperidade. E a lei é clara: quem espera a condição perfeita nunca age. O quarto sinal de alerta é a comparação venenosa. A mente de escassez se mede o tempo todo pelo sucesso dos outros. Quando vê alguém prosperando, em vez de se inspirar e entender que o sucesso alheio é a prova de que a abundância é possível para todos, ela sente inveja, ressentimento ou uma frustração corrosiva. Essa é a falta disfarçada, porque o abundante sabe que a vitória do outro não diminui a sua. O quinto e mais destrutivo sintoma é a mentalidade de vítima. O indivíduo que vive na falta terceiriza a culpa de seus fracassos. É sempre o governo, a crise, o patrão, o mercado, a inflação, a família. É claro que o mundo externo influencia, mas permanecer apenas apontando culpados é uma entrega covarde do seu poder pessoal. Sem assumir total responsabilidade pelos seus resultados, a transformação é matematicamente impossível. Existe também a sutil dificuldade em receber. Muitas pessoas sentem medo, culpa ou vergonha ao aceitar presentes, elogios sinceros ou oportunidades generosas, porque no fundo não se sentem merecedoras de algo bom. Esse bloqueio é o DNA da falta, que te convence de que seu valor não é suficiente. A abundância, ao contrário, flui livremente na vida de quem entende que é digno de receber, de coração aberto e com gratidão antecipada. Repare, inclusive, na sua linguagem diária. As conversas repetitivas de que a vida está difícil,
de que dinheiro só vem para quem já tem, ou o foco incessante em notícias de crise, são decretos inconscientes que reforçam a falta e atraem mais dela. O que sai da sua boca é o reflexo exato do que governa seu coração. A espiritualidade reforça que essa falta é mais emocional do que material. Em João 10:10, a promessa é: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se a promessa é de plenitude, então a escassez é uma mentira, uma programação distorcida e não a sua realidade inevitável. E o sintoma mais cruel é a incapacidade de sonhar grande. A mente aprisionada pela escassez só permite metas medíocres, seguras, pequenas. O grande sonho é visto como arrogância ou impossibilidade, mas é justamente essa limitação que te mantém no mesmo ciclo. Quem não se atreve a sonhar com grandeza jamais se move na direção da verdadeira abundância. Seu trabalho é olhar para esses sinais e assumir: isso é o vírus da escassez falando em mim. Isso não sou eu de verdade. É assim que a cura começa. Absolutamente tudo no universo vibra. Não existe nada parado. Cada partícula subatômica, cada célula do seu corpo, cada objeto, som e, crucialmente, cada pensamento seu emite uma frequência. A física quântica já varreu a ideia de que somos seres estáticos. Somos ondas vibracionais em constante movimento. Entender isso é a chave que destrava o segredo da criação da realidade. Seus pensamentos não são apenas ideias abstratas flutuando. Eles são ondas magnéticas que disparam para o universo, atraindo experiências compatíveis com a sintonia que você emite. Se você sustenta pensamentos de carência, medo e falta, sua mente sintoniza nessa frequência baixa. O resultado é que você passa a enxergar, atrair e até fabricar situações que confirmam essa realidade pessimista. Por outro lado, quando você inunda sua mente com pensamentos de fé, gratidão antecipada e certeza de abundância, sua vibração se eleva instantaneamente, magnetizando oportunidades, alianças estratégicas e circunstâncias que refletem a prosperidade. A mente humana, no final das contas, é o maior emissor de frequência do planeta. Napoleon Hill não estava falando de misticismo quando disse que a mente pode conceber e acreditar e pode realizar. Ele estava afirmando a lei da vibração. Aquilo que você sustenta com a crença mais profunda no seu coração, aquilo que você visualiza com emoção e persistência, é o que molda seu destino. O inconsciente não tem senso de humor. Ele não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Ele apenas responde à frequência que você mantém. Portanto, o ato de visualizar a sua vida abundante, de sentir a emoção do sucesso antes que ele chegue, já é em si um ato criador e uma elevação de frequência. Albert Einstein reforçava essa primazia ao cravar: a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento lida com o que já existe. A imaginação, carregada de emoção e fé, cria o que ainda não existe, mas pode vir a ser. É esse motor de imaginação emocional que acelera sua vibração. A Bíblia confirma este código espiritual em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O segredo está no verbo crer e no ato de vibrar como se já tivesse recebido. Este é o ponto exato onde a fé inabalável se une à lei da vibração. É preciso ter a coragem de ser grato pelo que você está pedindo antes mesmo de vê-lo. O que muitos não percebem é que estão criando a realidade da falta diariamente. O pessimismo, a reclamação, a vitimização e o medo são, na verdade, orações disfarçadas. Elas estão carregadas de emoção negativa e, portanto, têm um poder de manifestação tão forte quanto a fé. A lei da vibração é neutra. Ela simplesmente responde, sem julgar, à consistência da frequência que você emite. É por isso que você precisa se tornar um curador do seu próprio pensamento. Assim como você seleciona o alimento que coloca no seu corpo para ter saúde física, você deve selecionar o conteúdo que alimenta sua mente. Pensamentos de medo são contaminantes. Pensamentos de fé e certeza são purificadores e fortalecedores.
O que você nutre no seu jardim interno será refletido, sem erro, no seu mundo externo. A mente opera como uma antena transmissora e receptora. Se você sintoniza na estação da falta, só vai captar experiências que confirmam a falta. Mas se você ajusta a sintonia com persistência e fé para a frequência da abundância, você começará a perceber oportunidades, soluções e caminhos que antes eram simplesmente invisíveis. É como trocar de estação no rádio. A música muda completamente, mas a frequência sempre esteve lá, esperando por você. Lembre-se, um pensamento sem a força da emoção é fraco. A vibração se torna uma força irresistível quando o pensamento está carregado de sentimento e convicção. É a união poderosa entre mente e coração que transforma o invisível em concreto. Se o seu sistema mental foi programado para rodar o software da escassez, a lógica impõe que ele pode e deve ser reprogramado para a abundância. O cérebro, com sua incrível neuroplasticidade, funciona como um computador biológico que armazena crenças, memórias e hábitos que invariavelmente determinam seu comportamento. A chave mestra para a virada está em substituir os códigos antigos de falta por códigos novos e poderosos de prosperidade. A primeira e inegociável etapa dessa reprogramação é a consciência plena. Você jamais conseguirá mudar aquilo que se recusa a reconhecer. O ato de observar seus pensamentos mais íntimos, identificar as frases de escassez que você repete e notar seus padrões de autossabotagem é o mesmo que abrir a tela de configurações avançadas do seu sistema mental. Somente ao enxergar o vírus da escassez em ação é possível iniciar a instalação do novo programa. O segundo passo, cientificamente comprovado, é a autossugestão consciente. Napoleon Hill ensinava que a repetição diária de afirmações positivas não é esoterismo, mas sim a criação de novos e fortes caminhos neurais. Estudos de neurociência confirmam que o cérebro se remolda de acordo com os pensamentos mais recorrentes. Isso significa que aquilo que você repete a si mesmo de forma consistente se torna uma realidade interna inegável. Mas atenção! Essa reprogramação falha se for feita com frases vazias. Dizer "eu sou próspero" sem sentir é como digitar uma senha errada. O seu inconsciente só aceita o comando quando ele é entregue com uma carga massiva de convicção emocional. Portanto, ao afirmar, você deve visualizar, sentir e viver mentalmente a verdade daquela prosperidade. O terceiro pilar é a visualização criativa. Líderes mundiais, atletas de elite e empresários de sucesso utilizam essa técnica há décadas. Você fecha os olhos e detalha a vida que deseja, a emoção da conquista, o ambiente da nova casa, a alegria da liberdade financeira, vivendo aquilo como se fosse o seu presente. O cérebro não discute. Ele aceita a imaginação como realidade e começa a se mover e a mover o universo para atrair oportunidades alinhadas ao seu foco mental. E, como um acelerador exponencial, você deve praticar a gratidão antecipada. Agradecer intensamente por algo que ainda não se manifestou fisicamente, mas que já foi aceito e internalizado pela sua mente, cria um laço vibracional imediato com o futuro desejado. A gratidão é o que destrava a sua sensação de merecimento. Quem agradece antes de receber prova que já acredita na abundância. Entretanto, para que a reprogramação seja permanente, ela exige disciplina inquebrável. O novo software não se instala em um dia. Pensamentos e hábitos antigos são como âncoras. Eles resistem porque a mente prefere o conforto daquilo que já conhece. É imperativo repetir diariamente os novos códigos da abundância até que eles se tornem automáticos e o novo padrão seja o seu piloto automático. A persistência é o segredo que separa a fantasia da realização. Um erro gravíssimo é esperar a mágica instantânea. Muitos iniciam a visualização ou a afirmação, mas desistem nas primeiras semanas por não verem mudanças rápidas. Essa impaciência é, em si, um sintoma da escassez. A abundância exige confiança no tempo certo do processo. A semente não brota no dia seguinte ao plantio, mas isso não significa que ela não esteja germinando nas profundezas. A Bíblia promete em Gálatas 6:9:
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O mesmo vale para o seu cérebro. Se você se recusar a desistir, o novo software começará a manifestar frutos visíveis. Além disso, é vital blindar a mente contra interferências externas. Rodear-se de pessoas negativas, consumir notícias de crise incessantemente e permitir conversas de escassez é sabotar todo o seu esforço. É o mesmo que instalar um antivírus novo e deixá-lo vulnerável a todos os vírus antigos. Essa proteção mental se constrói com um filtro de informações rigoroso, leituras elevadas e a convivência consciente com aqueles que vibram na abundância. A reprogramação é a instalação de um novo estilo de vida mental, emocional e espiritual, que passo a passo constrói uma identidade próspera. O novo software não é algo que você usa, é algo que você se torna. E quando isso acontece, o vírus da escassez simplesmente não encontra mais onde rodar. Existe uma perigosa distorção que confunde fé com pobreza, sugerindo que uma vida de profunda espiritualidade deve ser, por obrigação, uma vida de limitação material. Isso é uma mentira que te afasta da verdadeira essência do propósito divino. A espiritualidade não é um sinônimo de escassez, mas sim a sua conexão direta e inesgotável com a fonte infinita de toda a abundância. A fé não é apenas a crença em algo distante, mas o alicerce vivo que sustenta qualquer prosperidade que seja duradoura e com propósito. Quando Jesus, em João 10:10, declara: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", essa é uma declaração inequívoca de que a abundância é a promessa divina, não uma exceção para poucos. Seu Criador não se alegra ao te ver lutando na escassez. Ele deseja sua plenitude em absolutamente todas as áreas da sua vida, financeira, familiar, emocional e espiritual. Prosperar é, portanto, honrar essa verdade. A fé inabalável é o único catalisador que transforma essa promessa em realidade tangível. Fé não é esperar, é viver como se já fosse presente. É a certeza absoluta de que Deus abre caminhos onde humanamente não existe estrada. Quando você se alinha a essa verdade, você inevitavelmente age diferente, pensa maior e se move com a ousadia de quem já tem a vitória garantida. A escassez, vista sob a ótica espiritual, é o fruto direto da incredulidade. Quem duvida, vive paralisado, esperando uma prova externa para começar a agir. Mas a Bíblia ensina em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você precisa crer e vibrar na abundância antes de tocá-la. É também um erro crasso associar a riqueza ao pecado, uma crença limitante repetida por séculos que aprisiona mentes. As Escrituras narram a prosperidade de homens de fé como Abraão, Salomão e Jó. A diferença crucial é que a prosperidade deles estava alinhada à obediência, ao propósito e à generosidade. Riqueza sem espiritualidade é vaidade e ego. Riqueza com fé é propósito expandido. A verdadeira espiritualidade da prosperidade te ensina a encarar o dinheiro como uma poderosa ferramenta e não como um ídolo a ser adorado. O problema nunca foi possuir riquezas, mas ser possuído por elas. Quando a sua fé é o alicerce, o dinheiro se torna um meio para expandir o bem, abençoar vidas e realizar sua missão de forma grandiosa. O coração alinhado a Deus sabe lidar com a abundância sem se corromper. A prática da gratidão, nesse contexto, é a fé em movimento. Quem agradece pelo que já tem, atrai mais do mesmo. Quem agradece pelo que ainda não tem, demonstra uma confiança total no fluxo e no cuidado divino. Essa postura não só muda a frequência da sua alma, como magnetiza o que você deseja. Além disso, a fé te liberta do medo da perda. Quem vive na escassez tem pavor de perder o pouco que conseguiu. Quem vive na fé sabe que a fonte é inesgotável. Se uma porta se fecha, outra, maior, se abre. Essa certeza elimina a ansiedade e permite que você viva em paz, mesmo diante das maiores tempestades. A espiritualidade é o único seguro de vida mental que o dinheiro jamais poderá comprar.
Por fim, a fé exige ação. Tiago 2,26 é taxativo. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Acreditar é o ponto de partida, mas você precisa agir como prova viva da sua fé. A espiritualidade te convida à coragem de materializar os sonhos e as inspirações divinas. A verdadeira abundância nasce da fé. Não é apenas pensamento positivo, é a conexão inquebrável com a fonte. Construa sua prosperidade sobre este alicerce e nenhum vírus de escassez e nenhuma crise externa terá o poder de derrubar o que você edificou. O pensamento abundante é o plantio. A ação inspirada é a colheita. Muitas pessoas ficam presas na fase da visualização, da afirmação, esperando que o universo faça todo o trabalho sozinho, como se a prosperidade fosse cair do céu por mágica. A abundância não é uma loteria. Ela é a consequência direta do movimento, da atitude e da coragem de materializar aquilo que a mente e o coração já aceitaram como verdade. Você precisa diferenciar ação inspirada de ação forçada. A ação forçada é produto da ansiedade, do desespero, da pressa em compensar o tempo perdido. Ela é pesada, gasta energia e, muitas vezes, é mal direcionada. Já a ação inspirada nasce da fé, da certeza, da intuição. Ela é leve, porque flui de uma convicção interna de que cada passo está alinhado ao seu propósito maior. Ela não é feita por obrigação, mas por um sentimento de ser guiado por uma força superior. Pense em alguém que envia dezenas de currículos com a crença interna de que não será chamado. Pura ação forçada e sem energia. Em contraste, a pessoa com mentalidade de abundância envia menos currículos, mas o faz com fé, foco e dedicação, e a oportunidade se materializa. A diferença não está no esforço bruto, mas na vibração que acompanha o esforço. Napoleon Hill não estava exagerando. Ação é a medida real da inteligência, porque pensar sem agir é apenas fantasia. O mundo recompensa quem coloca as ideias em prática. O cemitério da humanidade está lotado de sonhos maravilhosos que morreram no papel por falta de coragem para o primeiro passo. A abundância só se manifesta quando o pensamento vira movimento. A Bíblia reforça esse código. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Acreditar é o primeiro passo de fé. Agir é a prova de que você confia na promessa. A ação inspirada é a ponte que liga a sua fé ao mundo visível. Mas como saber se a sua ação é inspirada ou se é apenas uma corrida desesperada? A resposta reside na paz interior. A ação inspirada pode ser desafiadora, mas ela nunca é carregada de desespero. Ela vem com confiança, clareza e um senso de propósito inabalável. Mesmo que o caminho seja íngreme, há a convicção de que você está exatamente onde deveria estar. Outro ponto vital é o poder do primeiro passo. Não espere ter o plano perfeito, o dinheiro ideal ou o momento certo para começar. O universo não opera na lógica da perfeição. Ele opera na lógica do movimento. É o ato de sair da inércia, de dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, que envia o sinal de que você está pronto. A ação inspirada não espera. Ela cria o momento certo. Ela é a prova de que você honra seu propósito. E lembre-se, a ação precisa ser intencional. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o que é necessário. A pessoa com mentalidade de escassez se ocupa com tarefas insignificantes, se esconde no ativismo para evitar o risco real. A pessoa abundante foca no que gera valor, no que é estratégico e no que a move em direção ao seu grande objetivo. Ação inspirada é foco cirúrgico. Sua realidade atual não é o resultado do que você pensou, mas do que você pensou e fez. Ação inspirada é a manifestação da sua fé. Se a abundância é um código, então os manifestadores, aqueles que vivem a plenitude, possuem uma série de hábitos mentais e práticos que rodam diariamente em seu sistema. Não se trata de sorte, mas de uma arquitetura de rotina que sustenta uma vibração elevada. O primeiro e mais importante hábito é a manutenção matinal inegociável. O manifestador entende que a primeira hora do dia não é negociável. É o tempo que ele usa para blindar a mente,
programar a frequência e alinhar-se com o propósito. Isso inclui meditação, oração de gratidão antecipada, leitura edificante e a visualização vívida do dia que se deseja. O mundo externo só pode te desviar se você não tiver se ancorado internamente antes de iniciar a jornada. Quem ganha amanhã, ganha a vida. O segundo hábito é o foco no serviço e na contribuição. A mente de escassez está sempre focada no que pode receber e em como tirar vantagem. A mente de abundância, ao contrário, está focada em como ela pode servir e em que valor ela pode entregar ao mundo. A lei universal é clara. A recompensa de um homem é proporcional ao valor que ele entrega. O manifestador não corre atrás de dinheiro. Ele corre atrás de soluções e de valor, sabendo que o dinheiro é apenas o termômetro da sua contribuição. O terceiro hábito é a gestão consciente do círculo social. A lei da média é inquestionável. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. O manifestador não perde tempo tentando convencer mentes pequenas ou se cercando de reclamadores crônicos. Ele filtra rigorosamente as informações e as pessoas, escolhendo estar em ambientes de crescimento, ousadia e fé. Ele entende que a mentalidade, assim como um vírus, é contagiosa. O quarto hábito, sutil e poderoso, é a celebração das pequenas vitórias. A mente de escassez só se permite celebrar quando um marco gigantesco é atingido. A mente abundante celebra o processo, o esforço e cada pequeno avanço. Essa celebração é, na verdade, uma elevação de frequência. O ato de reconhecer o progresso envia um sinal de gratidão ao universo e cria um ciclo virtuoso de motivação e mais resultados. O quinto hábito é a visão de longo prazo e a disciplina financeira. A abundância não é gastar sem pensar, é gerenciar com sabedoria, foco e visão. O manifestador prospera não por ganhar muito, mas por gerir bem o que ganha. Ele investe em conhecimento, em ativos e em si mesmo, entendendo que o dinheiro é uma semente que deve ser plantada para a colheita futura e não apenas um fruto a ser consumido. O sexto hábito é o diário da gratidão. Isso é mais do que apenas agradecer. É forçar a mente a focar no que já existe e não no que falta. O ato de escrever as bênçãos diárias desinstala o software da falta e instala o código da plenitude. Isso comprova que a gratidão é a vacina contra o vírus da escassez. Por fim, o manifestador pratica o desapego e a generosidade. Ele doa com alegria e desapego, provando para o seu inconsciente que o dinheiro é um fluxo e não uma reserva estática. Essa atitude de generosidade ativa a lei da colheita, garantindo que o que saiu voltará multiplicado, porque a fonte não está na carteira, mas no universo. A verdadeira abundância é sustentada por hábitos de alta vibração que transformam o eu quero em eu sou. Todo indivíduo, mesmo aquele que pensa que está livre, possui um teto de vidro financeiro invisível. Este teto não é determinado pela sua capacidade de trabalho, mas pela sua crença limitante mais profunda sobre o quanto você é digno e capaz de reter. É um limite autoimposto, um termostato programado no seu subconsciente. Você pode até ganhar um valor acima desse teto por um tempo, um bônus inesperado, uma venda extraordinária. Mas o seu sistema mental, programado para a escassez, encontrará uma maneira de sabotar o excesso e te puxar de volta para a sua zona de conforto financeira. Você gasta mais, faz um mau investimento ou se envolve em dívidas, tudo para garantir que você volte ao patamar que o seu inconsciente considera seguro e merecido. A única forma de romper esse teto é através da expansão da identidade. Você precisa deixar de se identificar como alguém que luta por dinheiro e começar a se identificar como um manifestador natural de riqueza. Isso exige a coragem de assumir uma nova identidade, mesmo que sua realidade atual não a confirme. Você deve começar a se vestir, falar, pensar e agir como a pessoa próspera que deseja ser. Essa mudança de identidade, sustentada pela fé, é o que força o universo a responder à sua nova vibração. O segundo passo para romper o teto é confrontar a crença de não merecimento.
Muitas pessoas acreditam que não são boas o suficiente para a riqueza, que ela é algo sujo, ou que, se forem ricas, terão que se tornar más ou arrogantes. Essas são mentiras que precisam ser desinstaladas. A riqueza, quando alinhada ao propósito, é uma ferramenta divina. Você precisa se convencer, no nível celular, de que você é digno da plenitude, de que você nasceu para ser abundante e de que sua riqueza será usada para o bem e para o serviço. A gratidão por seus atuais ativos é um poderoso martelo contra esse teto. Em vez de focar no que falta, foque na inteligência, nas habilidades, na saúde, nos relacionamentos e no pouco dinheiro que você já tem. A gratidão eleva o valor do que você possui e envia o sinal de que você é um bom gestor da sua realidade atual. O universo só te entrega mais quando você prova que sabe valorizar e multiplicar o que já está em suas mãos. A mudança de linguagem financeira é crucial. Pare de falar sobre dívidas, crise, falta de dinheiro. Essas palavras são decretos que reforçam o teto. Comece a usar uma linguagem de abundância. Eu sou capaz de gerar essa quantia. O dinheiro flui livremente na minha vida. Eu sou um ímã para oportunidades. A sua boca deve se tornar um oráculo que profetiza a sua nova realidade financeira. Por fim, o teto é quebrado com o investimento em conhecimento. Pessoas ricas não trabalham mais duro, elas trabalham de forma mais inteligente. Elas investem em sua educação, em mentores, em livros e em novas habilidades que têm a capacidade de gerar um retorno exponencial. Seu maior ativo é a sua mente. Investir nela é a forma mais rápida e segura de provar ao seu inconsciente que você está pronto para operar em um nível financeiro mais elevado. O teto de vidro é um limite mental e não de mercado. Quebre-o com a ousadia de quem sabe que a abundância é um direito e não um acaso. A manifestação da abundância duradoura não é um truque de um pilar só. Ela é uma construção sólida baseada em 4 fundamentos inegociáveis. Você não pode ter sucesso real e sustentável apenas visualizando ou apenas trabalhando duro. É preciso um alinhamento total. O primeiro pilar é a mentalidade inabalável. Este é o seu alicerce. Sem uma mente programada para a prosperidade, qualquer sucesso será temporário. A mentalidade inabalável é o seu novo software, constantemente atualizado pela gratidão, pelas afirmações.